E tem o Danilo, né? O Danilo que gravou lá no canal do Romário, né? O Romário TV, uma entrevista no dia 16 de maio, só que ela só foi publicada ontem, né? Ontem que essa entrevista veio a público. O Danilo, né? Zagueiro do Flamengo, convocado pelo Carlo Ancelotti, e ele deu uma declaração, né? Que chama a atenção pela sinceridade, digamos assim. Temos a arte para colocar na tela para você que nos acompanha no YouTube. E aí o Mauro vai comentar em cima disso, porque foi uma declaração bastante sincera ali do Danilo. Repito, né? A declaração foi no dia 16 de maio, um dia depois do afastamento de Edinaldo Rodrigues da presidência da CBF. Tá aí na tela para você que nos acompanha com imagens. Para você do rádio eu vou ler aqui, abre aspas. Ele foi perguntado, né? Só para dizer aqui, né? Ele foi perguntado sobre as chances do Brasil na Copa. Abre aspas. Hoje não. Acredito que o Brasil tem a condição de ser campeão mundial, mas hoje não. Quer dizer, no futebol acredito em tudo. É até difícil falar isso, porque vão falar que o capitão da seleção brasileira vai falar que o Brasil não pode ganhar a Copa do Mundo. Hoje, do jeito que está, se você olhar para a seleção brasileira, é uma bagunça. Nós vamos ter um treinador novo agora. Administrativamente, nós estamos entregues a não sei o quê. Fecha aspas. Aí tem o complemento, né, da fala do Danilo. Na sequência também para você que nos acompanha aqui na Jovem Pan. Ele completa dizendo o seguinte: ninguém sabe o que vai acontecer, mas eu acredito muito que de agora até o ano que vem as coisas possam melhorar muito, que passa pelos jogadores, pelo Ancelotti, pela capacidade de se blindar de tudo o que está acontecendo extracampo. A capacidade de se blindar das críticas, da expectativa, porque isso arrebenta. Como história de treinador, como troféus conquistados, como respeito, não tenho o que falar. Aí ele diz o seguinte: e eu acredito que o Ancelotti vai recuperar algum respeito que a seleção brasileira perdeu nos últimos tempos. Ter uma figura como o Ancelotti, com certeza, te dá um respaldo maior, um respeito maior. Acredito que vai ter uma pressão em cima dele por resultados e talvez vá tirar um pouco dos jogadores. Mas nós, enquanto atletas, também temos que falar. Peraí, o treinador é top. Nós temos que dar um jeito, porque já trocou o treinador várias vezes e as coisas não melhoraram. Fecha aspas. Palavras, então, do Danilo em entrevista ao canal do Romário. Mauro, entre outras situações aqui, né, ele foi muito sincero, dizendo que a seleção está uma bagunça, que hoje a chance de título, ela passa muito pela equipe, né, melhorar e tal, tem essa sinceridade por parte dele. E na segunda parte, né, ele fala que a seleção brasileira perdeu o respeito, que agora pode recuperar com o Ancelotti, e ele completa dizendo que agora tem ali um técnico para dividir a responsabilidade com os jogadores. Então, são alguns pontos aí dessa entrevista do Danilo, que até então era o capitão da seleção, agora deve ser o Casimiro. Declarações, claro, né, bem protocolares, mas ao mesmo tempo também sinceras, né, Mauro? Ele fala aí dessa bagunça. Não, achei que ele chutou foi o balde aí. Ele não falou nada demais. Falou aquilo que a gente fala aqui sempre. Quando o jogador de futebol não fala nada demais, fica aquela conversinha de cerca Lourenço, todo mundo fica ouvindo e não falam nada. Quando o cara falar real, a gente vai ficar criticando. Disse muito bem o Danilo. E foi no momento do Edinaldo, né? Um dia depois. A fase da definição. Que os caras seguraram e soltaram agora, né? Quer dizer. E tem muita gente, Mauro, que não está percebendo, está achando que ele falou agora com a camisa da seleção. Ele está com o uniforme do Flamengo. Ele foi com o Romário, foi antes de... Foi no dia 16 de maio. E soltou hoje, está todo mundo achando, pô, o cara está na seleção agora. Não fala logo falando que ele... De fato, o que ele falou é verdade. É verdade. Agora tem um técnico e tal, vamos ver como é que vai ser. O técnico foi contratado ainda pelo Edinaldo, não foi pela nova gestão. Mas era um momento de total indefinição. Que não se tem. O respeito pela seleção brasileira já foi pro ralo há muito tempo no 7-1, gente. O Brasil sofreu a maior derrota da história do esporte. Da história do esporte. Nenhuma modalidade esportiva, você teve o maior campeão daquela modalidade jogando em casa, buscando mais um título mundial e sofrendo uma derrota tão acachapante. Nunca houve. Pode procurar. Nenhuma modalidade esportiva. O Brasil tomou de 7-1 em casa, numa semifinal de Copa do Mundo. Aquilo ali já foi. E continua errando.
continua errando. Então, o que ele falou é pura realidade. Não tem nada de errado, não. Falou certo, não tem nem muito o que acrescentar, não. Ainda bem que uma vez ou outra algum jogador fala o que pensa e o que corresponde à realidade. E ele fala, né, Vamp, você que também foi ex-jogador, ele fala dessa responsabilidade que agora os jogadores vão dividir com o Ancelotti, de ter, digamos assim, também uma expectativa grande em cima do treinador. Ele basicamente fala assim, né, que os técnicos anteriores não tinha tanto prestígio como a gente, né? Mais ou menos isso. Ele fala, agora chega um treinador do nosso tamanho. Mais ou menos isso, né? Maior que eles tudo, né? Exato. Maior que eles tudo, vai olhar pro banco, vai ver que o cara, 2 semanas atrás, estava comandando o maior clube do mundo em jogos decisivos de Liga dos Campeões contra o Arsenal e disputando o título de Copa do Rei, de Copa de Rei e Campeonato Espanhol de La Liga, né? Todo mundo ali, jogadores que estavam enfrentando. Por exemplo, o Rafinha estava outro dia jogando contra ele vários jogos decisivos. O Martinelli estava enfrentando ele, o Arsenal. O zagueiro lá, o Alexandre, estava pelo Lille. Né? E outros sob o seu comando, que ele já comandou o Casimiro, né? Comandou outros atletas ali, comandou o Vinícius Júnior há menos de 3 semanas. Então é aquilo, vai estar no banco um cara que os caras vão olhar, saber não, porra, é um dos maiores treinadores da história do futebol mundial, né? Bruno Prado, ainda sobre essa questão, né? Você acha que ajuda de fato ou pode criar, digamos assim, algum problema? Porque na teoria é para ajudar, né? Você chega na questão que eu digo assim, ajudar nessa divisão de pressão, né? Você tem um técnico que é, como o Vamp citou, né? Muito grande, maior que os jogadores, campeão de tudo e chega para dividir essa responsabilidade. O Danilo, ele fala, né, que isso vai ajudar e pode recuperar o prestígio que a seleção brasileira perdeu nos últimos tempos, Bruno. Acho que a presença do Ancelotti ajuda, sem dúvida, né? É um cara muito grande, né? Um cara que vai dar confiança para todo mundo, vai jogar todo mundo tranquilo. Hoje vão falar do Ancelotti o tempo inteiro, os jogadores vão ficar um pouco fora desse foco. E assim, o que o Danilo falou é verdade. Foi uma coisa muito bagunçada mesmo. Você falar hoje, se a Copa começasse hoje, o Brasil poderia ganhar? Poderia pelo aleatório, mas não está entre as melhores. Até 2026 pode estar, porque tem time para isso. Tem individualmente ali, acho que o Brasil está entre as 5 melhores seleções do mundo, 5, 6, por aí. E aí, você estando entre as 5, 6 melhores seleções com um time organizado, isso individualmente está. Coletivamente não. Coletivamente hoje não está nem entre as 10. Mas tem tempo até lá de coletivamente estar minimamente bem organizada e disputar uma Copa do Mundo. Aí no mata-mata vai depender do que vai acontecer naquele dia, naquele momento. Aí não dá para fazer uma previsão. Mas acho que aumentam as chances com o Ancelotti no comando da seleção chegar para a Copa em condições de competir. Acho que essa é a missão dele até lá. Deixar o ambiente mais tranquilo, o time mais organizado e chegar lá em condição de competir. Aí, um duelo de mata-mata, sei lá, contra a Espanha, pode dar qualquer coisa. Se o Brasil chegar bem organizado, um duelo com a França, com a Inglaterra, com a Argentina, aí não dá para saber o que vai acontecer aí. São times de um nível parecido e você pode ganhar, pode perder, faz parte do jogo. Mas acho que essa missão de chegar competitivo, ter um time coletivo competitivo que possa potencializar individualmente jogadores que, repito, para mim, individualmente não está longe das outras, está lá entre os 5, 6 melhores. Acho que essa missão o Ancelotti pode cumprir bem e com ele tem mais chance de chegar organizado, de chegar com um time competitivo para a Copa de 2026. E agora sobre o Estevão, né? Grande novidade da seleção brasileira, com algumas ausências, né? Como o Rafinha, que está suspenso para o jogo de hoje, o Estevão ganha chance ali no time titular do técnico Carlo Ancelotti. E na coletiva, o técnico rasgou elogios, mas, né? Até foi também ali sincero ao dizer que não viu o jogador diretamente em campo, mas que sabe do seu talento, enfim. O Carlo Ancelotti falou um pouquinho do Estevão e nós vamos registrar agora aqui na Jovem Pan. Fala Carlo Ancelotti. Sí, Estevão lo conocía porque no lo he visto directamente, lo he visto solo en vídeo, en la tele, y veo lo que ve todo el mundo, que es un jugador con un talento extraordinario, especial, que es muy joven, que tiene que aprender cosas
Lo que he conocido es su carácter, su persona, me parece un chico humilde, bueno, con ganas, con personalidad. Esto me parece bien, pero digo siempre que con los jóvenes tenemos que ser un poco cuidados, ser paciente, como tiene que ser paciente él, para buscarse su posición. Obviamente tiene todas las características para ser un jugador muy importante para el futuro de la selección. No puedo decir, no sé, a Estevao cómo tiene que driblar. Lo sabe mejor que yo. Lo que puedo decir a Estevao, que trabaja fuerte a nivel defensivo para ayudar al equipo y con balón que tenga en cuenta la creatividad que él tiene. Tá aí, Vamp, a palavra do Ancelotti, né, sobre o Estevão. Ele fala que conhecia, mas que não assistia diretamente, né, o Estevão jogar, mas elogia bastante o jogador do Palmeiras, que vai agora para o Chelsea, e de fato também é uma grande promessa, assim como o Endrick, né, que por muitas vezes ficou fora do time do Dorival e agora pode, né? O Endrick hoje não foi convocado, está machucado, mas assim, hoje com o Ancelotti se cria, né, uma nova expectativa em cima desses garotos. Muitos atletas ali, né? Ele estava focado no Real Madrid, né, cara? Ele está treinando o Real Madrid, Liga dos Campeões, La Liga, as competições ali, então, de fato, não acompanha o Campeonato Brasileiro. E até mesmo as outras ligas lá, de repente tem lá Eurogols, você vê alguns gols da Europa, ou você disputa em algum momento dentro da chave de grupos contra, por exemplo, ele conhece o Alexandre, que jogou no Lille, por quê? Porque ele enfrentou. Ele não para, de repente ele não para ver jogos do Lille, né, no Campeonato Francês. Imagina só, lá que está ali na Europa, né, país latino. E aqui no Brasil não vai ser diferente. Ele vai começar agora como treinador da seleção, ele vai começar a ver como treinador jogadores da seleção que ele comanda. Quando ele está no Real Madrid, é o dia a dia comandando o Real Madrid e vendo quem ele vai enfrentar. Aí uma palestra, uma preleção sobre o Atlético de Madrid, uma preleção sobre um time da Dinamarca que está no grupo do Real Madrid na Liga dos Campeões. Então, agora não. Agora ele vai ter que ver cenário tudo como treinador de seleção. Como treinador de clube, você se prepara para aquilo que você vai enfrentar dentro da sua competição ou dentro do grupo que você está ali na Liga dos Campeões. É isso, né? Então, seleção brasileira joga mais tarde, Equador e Brasil, cobertura Jovem Pan. Começa às 18 horas com pré-jogo no YouTube, depois a bola rola às 8 horas. Nilson César narra aqui na Jovem Pan, então, Equador e Brasil, às 20 horas estaremos acompanhando.